Fala pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá escutando aí, Gabriel? Beleza, o áudio tá tranquilo, o Boa vídeo noite, melhor ainda. pessoal. Tudo certo aí, Gabriel? Tranquilo, como é que vocês estão, Igor, Alan? Tudo certo? Tudo ótimo. Tudo ótimo contigo. Beleza. O papo de hoje vai ser muito massa, hein? A gente vai só aguardar aqui uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando. E aí a gente já inicia, combinado? O pessoal aí da comunidade, aí, sua maioria de onde? Você sabe? Cara, a gente tem membro na comunidade de todo o Brasil, né? A Bit sendo uma corretora nacional, a gente tem pessoa de todo canto do Brasil aí. Bem variado o nosso público. Boa. Faixa etária, gênero, tá tudo mesclado. Aí, se o pessoal for mandando pergunta, eu não sei se dá pra gente ver por aqui, mas aí você pode ir falando. Beleza. Eu vou explicar a dinâmica melhor, mas aí no final a gente vai abrir para as perguntas do pessoal, mas quem tiver dúvida durante o papo já pode ir mandando as perguntas aí, depois a gente lê e vocês respondem. Fechado. Maravilha. Estão ouvindo a gente bem? Tá ouvindo legal, Gabriel? Por aqui tranquilo, se o pessoal quiser dar um feedback aí no chat. E como estão as coisas aí na Moic? Correria? Correria, bastante cliente, bastante trabalho, muito O mercado de cripto está movimentado também, né? Exatamente. Setembro começou. Setembro é o mês do terror para o Bitcoin. Agora a coisa vai ficar feia. Bom, vamos lá, vamos iniciando. De qualquer maneira, a gente já iniciou a gravação aqui, depois vai ficar disponível para o pessoal que quiser assistir o nosso papo completo, os cortes e tudo mais. E acredito que mais para frente o pessoal vai entrando aí no nosso papo. Fechou? Então, antes de mais nada, queria me apresentar para vocês. Eu sou o Gabriel, estou sempre aí conversando com vocês pelo chat, né? Mas pela primeira vez aparecendo aqui em pessoa. Essa aqui é a nossa segunda edição do Papo de Touro. A gente está aqui hoje com o Igor Carneiro e Alan Rezende, da Vault Research. São dois experts aí do mercado cripto. Eles vão compartilhar muitos insights valiosos com vocês aí. Então, como eu já havia citado anteriormente, a gente vai ter uma dinâmica aqui de alguns tópicos que eu separei para a gente conversar sobre. E nos 15 minutos finais do nosso papo, a gente vai abrir aí para vocês responderem as perguntas que o pessoal tiver mandado no chat. Então, se você tiver alguma pergunta durante o papo, já vai enviando aqui no chat que no final pode ser que o Igor ou o Alan respondam para vocês. Maravilha? Beleza. Fechado. Muito obrigado, inclusive, pelo aceite do convite de vocês. É um prazer receber vocês aqui hoje. E tenho certeza que vai ser muito maneiro o nosso papo. Fechado? Bom, Fechado. Antes de mais nada, eu queria que vocês contassem para o pessoal quem é o Igor e quem é o Alan e que vocês falassem um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem aí na Vault. Boa. Vou começar aqui falando, Alan, e você vai complementando. Primeiro, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, apresentando aí nosso trabalho. Viemos ajudar aqui um pouco com cripto, que eu sei que está complicado o cenário, muita volatilidade, preço lateralizado, todo mundo fica muito desesperado. Contando um pouco sobre o Igor, eu sou de Goiânia, mas vim para São Paulo já tem 6 anos. Sou formado na GV, em Administração de Empresas. E desde que eu vim para São Paulo, desde o meu início, eu sempre quis trabalhar com o mercado financeiro. Eu já tinha um pezinho, quando eu vim para São Paulo, eu já tinha um pezinho ali em cripto, já via investir um pouco, mas assim, perdido, seguindo call de youtuber, tinha Bitcoin e era mais por isso. Comecei a trabalhar na Stone,
que é aquela maquininha de pagamento verde que a gente vê muito comum em vários comércios. A Stone é uma empresa, é uma fintech de tecnologia, e eles são muito focados em comprar empresas de tecnologia para agregar o hub e agregar soluções de pagamentos. Então, meu trabalho lá na Stone basicamente era estudar projetos de tecnologia, fazer valuation dessas empresas e ver se eram bons negócios ou não para a Stone comprar. E nesse meio eu fui criando carinho com cripto, ficando mais adepto a cripto, conversando com muita gente da Stone que já investia em cripto desde essa época, fui colocando um pé no mercado. E aí acabou que meses depois, eu já estava na Stone há uns 2 anos e meio, eu e mais 4 pessoas que eu conhecia, que eram muito boas de cripto, que eu conhecia já, que estavam entrando no mercado, cada um agregando uma função, a gente decidiu abrir a Vault. E aí eu vou contar para vocês um pouco depois, mas deixar o Alan se apresentar aí também. Bom, um grande prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu sou o Alan, sou de Brasília e sou um apaixonado aí por cripto. Aqui dentro da Vault eu sou líder de time de vendas, então estou sempre tocando a reuniões com o time, lidero o time comercial, tanto para formar parcerias, tanto para adquirir clientes. Dentro da minha trajetória, eu sou formado em contabilidade lá em Brasília, mas nunca trabalhei nessa área. Sempre fui um apaixonado aí por investimentos, então antes eu trabalhava no mercado tradicional, já fui assessor, trabalhava na EQI, então tinha certificação no Corp, mas sempre senti aquele vazio, nunca fui um grande apaixonado por finanças tradicionais, mas que eu assessorava meus clientes, ficava feliz de ajudar eles com investimento, minha paixão de verdade era investimento em tecnologia. Foi aí que depois de alguns meses também surgiu essa oportunidade maravilhosa de abrir a Vault junto com meus sócios e hoje estamos aí, não mais ajudando as pessoas a investir no mercado tradicional, mas sim investir em tecnologia, investir em criptomoedas e amo o que eu faço, amo compartilhar esse trabalho comigo, com o pessoal aqui no escritório. Vai ser uma grande honra estar compartilhando um pouco aí da história da Vault com vocês e compartilhando também alguns insights valiosos de cripto. Boa. Assim, contando para vocês primeiro um pouco sobre a nossa história da Vault, vou resumir porque é uma história longa, cheia de pedras, desafios que a gente enfrentou aí ao longo do tempo. Mas basicamente a gente fundou a Vault em janeiro de 2023, com o Bitcoin a $17.000, Solana a $18, a Vaca a $8, todas as moedas bem mais baratas. A gente que já investia no mercado de cripto, já tinha passado um ciclo, como acho que todos aqui, já tínhamos pisado em algumas pedras de cripto, que é normal, cair em algumas armadilhas, cair na tentação da ganância de querer cada vez mais e mais e mais, e aí o bear market ele machuca quem está despreparado, machuca quem está desprevenido, sem acompanhamento, e isso aconteceu pelo menos com todos nós, que somos fundadores da Vault. Então, quando a gente abriu, a gente falou, cara, a gente já é bom de cripto, o momento está maravilhoso, muita gente pede a gente ajuda para investir em cripto, um amigo, conhecidos, até familiares. Então, cara, tá na hora da gente abrir um produto, alguma coisa para aproveitar do momento barato, ajudar as pessoas a investirem em cripto e com muita gente ganhando dinheiro junto com a gente, isso vai gerar só muito valor para a nossa empresa e aí a gente vai ficar cada vez maior. E basicamente essa foi a ideia. A gente primeiro, na verdade, queria abrir já direto um fundo de investimento em cripto, que na nossa visão era o jeito que ia ser mais fácil da gente entregar retorno para os clientes, mas como todo novo empreendedor, tomamos o nosso primeiro soco na cara quando a gente descobriu que era $200.000 por ano, só para deixar esse fundo de pé, fora time, escritório, advogado, analista, mesa de trade que a gente ia precisar ter para um fundo, segurança, tech, ia ficar extremamente cara a estrutura, estava todo mundo acabando de sair do trabalho, tinha economizado dinheiro, mas não era tanto assim também. Então a gente decidiu seguir um caminho de research. A gente começou uma research com uma Suno, do mercado tradicional, só que o nosso em cripto, em que basicamente as pessoas tinham acesso às nossas carteiras para literalmente copiar e colar o que a gente estava investindo nas carteiras públicas, tinha acesso a aulas do básico ao avançado de cripto, tecnologia, blockchain, educação financeira e relatórios fundamentalistas que a gente montou o nosso próprio modelo de análise fundamentalista, a gente fazia relatórios, a gente analisou na research no começo 150 maiores ativos do mercado de cripto, fora stablecoin, memecoin. Então, os 150 ativos de verdade mesmo, a gente analisou de primeiro e tinha relatório sobre todos, explicando todos os motivos do porquê a gente investe nesse ativo ou não investe. Basicamente, esse foi o começo da nossa research. E como que foi esse começo na prática? A gente sofreu muito. Por quê? O mercado começou a subir,
a gente estava entregando muitos retornos, a nossa carteira estava porrando, só que tinha muita pouca gente para investir junto com a gente. A gente, no começo da research, estava com 30 clientes e, cara, tipo, investindo pesado, o mercado subindo, a gente acertando e pouca gente ganhando. A gente queria mostrar mais o nosso valor, eu queria nessa época que tivesse 5 mil pessoas ganhando dinheiro junto comigo, que isso ia trazer uma credibilidade absurda para a nossa empresa. Mas aí fomos nessa luta, melhorando o produto, começamos a aprender um pouco sobre marketing, porque antes todo mundo era full financeiro, analista, um programador que foi essencial para a nossa operação. Ele programava em Solid, já programava em Rush, de blockchain também, já era bem familiarizado com essa tecnologia. E aí, nesse caminho, a gente foi aprendendo marketing, venda, foi melhorando, e chegou um cliente na gente em setembro de 2023 falando: Igor, eu estou com 100 mil reais para investir em cripto. Isso não é nada da minha carteira de investimentos, eu tenho muito mais dinheiro em renda fixa lá na XP, mas eu quero colocar esse pé em cripto, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de ficar lendo relatório, eu não tenho tempo de ficar acompanhando, eu quero mandar o dinheiro para vocês e vocês investirem. Eu, opa, legal, tem uma demandinha para esse fundo pelo menos. Mas, regulatoriamente, a gente viu que era impossível a gente pegar o dinheiro dele. Então, a gente acabou desenvolvendo um modelo de sub-a-conta, um modelo de consultoria, que hoje é o carro-chefe da casa, é o que a gente mais foca, mais trabalha, e nossa empresa cresceu muito em cima dele. Que é um modelo, basicamente, Gabriel, que, pessoal da comunidade, o nosso cliente, para a gente tirar esse medo de confiança, corretora, o nosso cliente escolhe a corretora que ele quer, tá? Ele escolhe qualquer corretora que ele quer, cria uma conta, o nosso time até auxilia se ele precisar a criar uma conta, colocar os dados dele, depositar o dinheiro na conta dele certinho, e disso ele associa a gente pela própria conta principal dele, ele associa uma conta nossa como Wealth Manager ou como administrador da conta dele. Então, a gente como Vault consegue fazer todas as movimentações, comprar ativo, vender ativo, stakear, fazer uma operação estruturada, alguma alavancagem que seja, mas a gente não consegue nem depositar dinheiro na conta dele, nem sacar dinheiro na conta dele. Isso é travado pela própria corretora. O que dá a confiança para o nosso cliente de que, cara, o que eu preciso confiar nesses meninos é que eles investem bem. Fora isso, eu não preciso confiar. Então, a conta é minha, a corretora é minha. Se ele quiser sacar o dinheiro, se eu quiser sacar o dinheiro a hora que eu quiser, o cliente saca, ele tem total autonomia. E isso foi um modelo muito legal, porque basicamente é a gente que precisa confiar no cliente. A gente precisa confiar nela. Esse foi um desafio que a gente sofreu. A gente precisa confiar que o cliente não vai sacar o dinheiro dele. A gente fez o cara ganhar dinheiro pra caramba. Ele não vai sacar o dinheiro dele sem pagar a nossa parte. Por quê? Nesse produto de consultoria, a gente resolveu inovar. Como a nossa análise realmente era boa, a nossa carteira era assertiva, a nossa gestão estava muito boa, e o cenário de cripto, como vocês todos sabem, pelo menos eu espero que aqui todos imaginem que a gente está num momento muito bom de cripto. A gente criou um produto em que a gente só ganha na performance. Então, para você virar o cliente desse produto de consultoria, você não precisa pagar para a gente nada para entrar, você não precisa, pague 10 mil reais aqui, irmão, com uma carteira para mim, não tem custo. Você entra no nossa consultoria, a gente vai criar um grupo do WhatsApp só com o cliente, ajudar ele a criar a conta na corretora, associar a gente como administrador e aí a gente vai tocar. Analisar, o time não é 24/7, mas é 20/7, então de madrugada o pessoal está aí, acontece muita oportunidade repentina no mercado de cripto, muita movimentação que você precisa fazer na hora e nesse modelo a gente conseguia. E basicamente a gente só ganha em cima do que a gente trouxe de retorno para o cliente. E aí começou a surgir uma outra dúvida, até só para contextualizar, já vou passar para você, Alan. Começou a surgir uma outra dúvida que era, os clientes que já eram de cripto, o cara já investia em Bitcoin, já investia em Ethereum, já investia em Solana, e falava, cara, mas eu sei que Ethereum, Bitcoin e Solana já vai subir, e aí eu vou dar uma parte desse retorno para vocês. Esse produto é falho. E aí a gente adaptou esse produto mais uma vez, e agora a gente ganha um retorno em cima do benchmark do cliente. Então, antes da gente começar a carteira do cliente, eu vou perguntar para ele qual benchmark você quer. O meu cliente pode falar, eu já invisto dinheiro em Bitcoin e Ethereum, esses vão ser meus benchmarks. Beleza. A gente vai fazer um mix de Bitcoin e Ethereum e a gente vai ganhar em cima do que a gente superar o Bitcoin e Ethereum. Se Bitcoin e Ethereum subiu durante esse ano 150% e a carteira do cliente que a gente cuida subiu 140%, a gente não ganha nada. A gente ganha em cima do que a gente bate o Bitcoin e Ethereum. E aí, realmente, foi quando a gente fechou esse modelo e falou, cara, é isso, o produto está afinado, é algo que tem total alinhamento de interesse do cliente, inclusive meus pais, meus familiares, todos estão inseridos nesse produto na Vault, eles pagam normal, mas é o jeito que a gente faz a melhor gestão possível, cuida do dinheiro do cara, seleciona bons ativos e mais importante em cripto, é não só saber a hora de entrar, como a hora de sair.
a hora de você realizar lucro, a hora de você converter para o USDT, a hora de você perder o apego que você tem num ativo, numa matite da vida, que eu imagino que alguém aqui já tenha tido algum apego nela, e falar, cara, esse projeto não presta, não funciona, eu vou mudar para outro. Então, nesse tipo de coisa, a gente acaba ajudando muito o cliente, e de duas umas. A gente tem um cliente que o cara gosta de cripto, ele quer estar perto, entendendo nossas movimentações, entendendo nossas análises, entendendo o cenário, e isso eu amo, eu adoro estar ajudando, adoro estar encostado no cliente, mas tem um cliente que é um velhinho de 60 anos, botou 200, 300 mil reais em cripto, tem 50 milhões na XP, então tá cagando para esses 300 mil reais em cripto, e o cara praticamente nem responde a gente no grupo. Fala, cara, eu quero sem dor de cabeça, invistam aí o dinheiro, eu confio na análise de vocês, façam um milagre aí, daqui a um ano a gente conversa de novo. E aí todo mês a gente manda um relatório atualizando como tá a carteira do cara, e acaba que ele nunca nem responde a gente, ou nem entra em contato, porque o cara realmente é um pequeno percentual do patrimônio dele que está em cripto, nesse tipo de cliente. Mas assim, tem de todos os tipos, tem DGEM, tem cara que é maluco com cripto, que quis montar uma carteira de gema com a gente auxilia. E aí, cada caso é um caso, a gente é bem flexível, principalmente que a gente está numa fase inicial, a gente quer crescer, quer mostrar nosso trabalho, quer fazer os outros ganharem dinheiro, para no próximo ciclo a gente realizar esse sonho de abrir um fundo de cripto, bater na porta de todo mundo aí. Ô José, você lembra, né, que eu fiz com você no último ciclo? Manda aí R$1 milhão, entra nesse fundo nosso aqui que eu vou fazer a mesma coisa de novo. Essa é a nossa ideia. Mas, cada dia um dia, cada passo uma vez, ninguém sabe o que vai acontecer ainda nesses próximos 3 anos, que a gente esteja talvez até em próximo bull market. Perfeito, maravilha demais. Para fazer muita coisa aí. O intuito mesmo é ajudar as pessoas a colocar esse pezinho em cripto, se sentirem confortáveis. Até contando um pouco da visão que a gente tem para esse produto, a gente percebeu que existe um gap gigantesco de investidores de cripto. Tem mais investidor de cripto no Brasil do que investidor na bolsa. E não tem ninguém hoje, não tem ninguém para ajudar essas pessoas a investir em cripto. Tudo que eu aprendi, tudo que o Igor aprendeu, eu imagino que vocês também, para aprender cripto, vocês tiveram que pesquisar e tiveram que ralar por conta própria. Então é um produto que não só tem esse lado assim, de gestão, do cara que às vezes não quer ter o trabalho de estudar para investir tudo isso, mas tem um lado educacional também. A gente dá acesso a um grupo, tira dúvidas, faz mentoria, ajuda o cara a investir. Então é um lado muito bom. E mesmo ajuda a galera com airdrop, que com airdrop, que todo mundo ouve falar, com DeFi, todo mundo está atrás. Só não ajudamos com meme coins, que meme coins não é pra gente, a gente gosta muito da análise fundamental. E fazemos também toda essa gestão, mas sem abrir mão também do lado educacional. A gente tem a visão de levar essa empresa não só para esse lado de gestão ativa, que seria um fundo de investimento futuro, que é nosso produto de consultoria, mas também ter esse lado educacional. Hoje nós estamos criando aí um treinamento, o Igor hoje, inclusive, ficou 3 horas aí seguidas gravando aula, então a gente está para lançar um curso extremamente completo de cripto para você que não entende nada e quer aprender desde o básico do básico até o mais avançado, aprender como que a gente analisa, como que a gente investe. E futuramente a gente vai estar lançando esse treinamento aí, porque eu acho que é muito importante essa conscientização. E é muito chato. Eu, pelo menos, assim, quando tive que aprender cripto, você vê, os conteúdos são todos lá de fora, para o pessoal que às vezes não entende inglês, não sabe uma língua estrangeira, sofre muito, não tem quem ajude. A maioria do pessoal hoje que está no nosso mercado é do YouTube, então às vezes você fica um pouco assim, cara, será que esse cara é confiável mesmo? Será que esse cara entende? Não estou falando que o povo não é confiável, existe muita gente boa nesse mercado. Inclusive o André, que estava aqui semana passada. Inclusive o André, que estava no papo com vocês, ele é uma referência tanto para nós quanto para vocês. E é isso. Esse é um breve resumo aí da Vault. Não, só contextualizando aqui também esse finalzinho, o que eu acho, pessoal? Não sei se vocês concordam comigo, mas o mercado financeiro tradicional aqui no Brasil ele é extremamente defasado quando se trata de cripto. Você vai nas maiores assessorias de investimento, nos caras que são os que mais entendem realmente sobre investimento, o cara tem 500 milhões, 1 bilhão na carteira dele sobre custódia, cuidando e gerenciando o mercado tradicional, e o cara não sabe o que é um smart contract. O cara não sabe que a Ethereum gera receita. O cara tem a visão de que cripto é especulação e loucura e que são só gráficos que sobem e descem.
Então, a gente bate muito nessa tecla para desmistificar a cripto realmente. Então, eu e Igor, pessoalmente, estava com mais duas pessoas do time da Vault, o Alan estava atolado aqui no escritório, não conseguiu ir, mas eu estava na Expert XP esse final de semana, que é um evento da XP, é o maior evento de investimentos do mundo inteiro. A gente tinha grandes players do mundo inteiro no lado de investimentos lá nesse evento. E, cara, foi de stand em stand, de empresa para empresa, conversando. Eu fui com a camiseta da Binance, só para chamar a atenção lá, deixar o pessoal da XP meio bravo. E, cara, tudo que eu vi lá, tudo que eu conversei com os assessores, todo mundo desesperado. Todo mundo desesperado. Falando, cara, meu cliente está me perguntando de cripto, eu não sei o que falar, não sei o que recomendar, eu não tenho ideia, a XP não tem mais corretora de cripto. E todo mundo com um problema diferente, está surgindo o negócio do Drex, eu não sei como eu vou me comportar o Drex, eu não sei como que é dinheiro na rede, e a gente acabou fazendo diversas parcerias nesse evento, literalmente pelo quão defasado é o mercado financeiro tradicional. Então esse curso nosso também, ele é bem focado em não no lado dos cursos tradicionais que a gente tem, que são muito bons, tipo o da Mercúrio, o do Andrei Knows, o do Orlando, são cursos bem interessantes para você aprender do básico ao avançado de cripto. Mas esse curso nosso, é focado no lado de tornar o cara um profissional de cripto. É um curso que a gente está vendendo ele B2B para empresas, para assessorias da XP, para escritórios da XP, para family office, para grandes gestoras de investimento e de patrimônio, porque realmente eles precisam de pessoas lá dentro mais especialistas. Eles precisam conseguir ajudar o cliente deles no mercado que hoje, como a Alan falou, tem mais investidores do que na bolsa. Então o nosso foco é bem esse. A gente é uma empresa que vive cripto, respira cripto na veia, todo mundo ama. Das 15 pessoas que trabalham aqui, não tem um que não tem um nível alto de cripto. Isso é o teste mais básico para a gente entrar, é cripto. O cara pode não entender muito bem de marketing, pode não entender muito bem de finanças. Se ele manjar de cripto, já tem espaço para ele aqui na empresa. Se ele entender realmente, já tem espaço. Então, mesmo a gente vivendo isso cripto na veia, nosso sangue todo é cripto, a gente é focado também para a pessoa do mercado tradicional. A gente quer abrir a cabeça dos coroas que estão lá, que são 100% fechados, que não sabem como que é essa nova geração da internet, do Instagram, do TikTok, do Twitter, do Telegram, e trazer eles para cripto, aconselhar eles aqui em cripto, porque eles já ficam assustados com os retornos que cripto tem. E, cara, o gestor por 40 anos, fez 1000 MBAs, Harvard, Wharton, tananã, já estudou de tudo, já geriu bilhões e não consegue bater 5 meninos, agora 15 meninos de 22 anos. Isso deveria ser preocupante pro lado deles. Então, é muito nessa tecla que a gente bate, mas vou deixar aí, Gabriel, se tem mais alguma coisa, mais alguma pergunta, 100% aberto. Aqui a gente está disponível para falar sobre tudo. Cara, legal, bacana demais. Eu gostei muito de saber, eu ia fazer essa pergunta para vocês, mas vocês responderam antes. Eu queria entender qual que era o público que vocês focavam esse treinamento que vocês estão fazendo agora. E, poxa, eu pessoalmente vejo uma oportunidade imensa desse público para vocês atingirem, porque ainda existe essa dificuldade do pessoal do mercado tradicional entender como é que funcionam os investimentos no mundo cripto, né? O pessoal ainda tem um pouco um pé atrás, mas a gente sabe que até muito pelo perfil de investidor, né, com maior aderência a risco do brasileiro, a gente vê muita gente entrando no mercado cripto, até muito mais aderindo a esse mercado do que o mercado tradicional. Bacana demais. Uma coisa que vocês citaram foi o método que vocês utilizam para analisar os projetos. Eu queria entender um pouco mais como é que funciona esse método de vocês. Parece que é análise fundamentalista que vocês usam. Se vocês puderem falar um pouquinho a respeito. Claro. Cara, a gente tem 3 análises hoje, na verdade. A gente começou com a fundamentalista, então vou começar logo por ela, explicando um pouco o que a gente faz. É uma análise bem completa mesmo. A gente até costuma brincar aqui que é como se a gente estivesse analisando ações aí de tecnologia, de empresas de tecnologia, só que não empresas, né? A gente sabe o tamanho das empresas que estão no mercado cripto, então é como se a gente analisasse startups de tecnologia. Uma análise, para você fazer uma análise bem feita, bem fundamentalista de cripto, você tem que passar por todos os fundamentos, são eles. O primeiro, você tem que entender o que é a cripto, o porquê que ela existe, qual que é a tecnologia por trás, qual que é o produto dela, que dor do mercado ela soluciona, por que ela existe ali. Depois, você precisa entender a economia do token.
Ou seja, para onde esse token está sendo distribuído? Quem são os donos desse token? Esse token é inflacionário? Como que ele está sendo dividido? Quem que está compartilhando esse token? Quem que são os donos? Para que o token serve? É um token de governança? É um token de utilidade? Ou ele não serve para nada? É importante você saber isso. Esse token tem demanda? Ou essa demanda é B2B ou ele é B2C? É importante você saber para que serve o token e quem que vai utilizar dele. Depois você passa para a adoção. A adoção nada mais é do que você analisar a rede dessa criptomoeda. Ou seja, quem que está utilizando? Quantos usuários ativos tem? Quantos usuários ativos tem? Quantas transações estão acontecendo com esse token? As pessoas estão segurando ou estão transacionando? Se for um token de uma DEX, por exemplo, você tem que analisar o volume da DEX, porque o volume é igual à receita, você tem que passar. Porque se são empresas, tirando o Bitcoin, que é descentralizado e é um meio de pagamento e pelos seus fundamentos virou uma reserva de valor, todo o restante são empresas. E uma empresa, vocês sabem, precisa dar lucro, precisa dar receita, precisa ter demanda pelo produto. Então é muito importante analisar esses pontos. Depois você olha para o setor que essa criptomoeda está inserida. Quem que são os concorrentes? Por exemplo, você olha para a Solana. Quem que é a concorrente da Solana? É a Ethereum. Você não vai comparar a Solana com a Uniswap, por exemplo. Você tem que analisar as mesmas métricas da Solana com a da Ethereum. E outro ponto muito importante é quem? O time. Saber quem que está por trás do projeto. Geralmente, quanto menos informações eles disponibilizam, talvez mais tendências a esse projeto ser um pouco duvidoso. Porque um time bom por trás demonstra o quê? Demonstra confiança. E a gente está no mercado puramente de tecnologia. Então, quando você olha por trás, você olha para esse time, cara, tem que ter os melhores programadores, eles têm que ter vindo de outras empresas, tem que ter vindo assim, de incentivos, tem que ter construído outros projetos altamente tecnológicos. Porque como que um cara XYZ constrói uma blockchain imensa, constrói uma blockchain de valor? Se você conseguir analisar todos esses pontos, ou seja, passando desde a tecnologia, do objetivo do projeto, depois esse projeto tendo uma boa economia, um projeto que talvez seja deflacionário, ou tenha uma inflação controlada, que não tem um alto despejo de token, nem que esses tokens estejam na mão assim, de 2 ou 3 holders, o que indica uma manipulação absurda. E além disso, você olha para a adoção, as pessoas estão utilizando, estão transacionando, tem volume, tem transação, as pessoas estão comprando, está tendo demanda pelo token, aí você junta, ele se sobressai pelos concorrentes, e além disso, o time que está por trás é um excelente time. Olha, eu tenho assim 99% de certeza, porque 100% nunca dá para ter, que você vai estar investindo num bom projeto. Se esse projeto, se essa cripto passar nesse filtro e ela tirar uma nota boa aí em todos, ou seja, ficar acima da média em todos esses pontos, grande chance de você estar investindo num projeto aí que pode te dar muitos bons frutos aí, pode fazer com que você tenha um retorno muito bom com esse investimento. É difícil você encontrar um projeto que tire nota 10 em todos esses pontos, porque o mercado ainda cresce, o mercado ainda tem várias falhas, tem vários gaps, tem muito espaço para construção, para novas tecnologias, para inovação. Então é difícil você encontrar esse projeto perfeito. Mas se você filtrar ele, passar na média aí, eu acredito sim que você pode estar lidando aí com um ótimo investimento para a sua carteira. Pessoal, voltando um pouco antes aqui de como que a gente não tirou esse modelo de análise fundamentalista da cabeça, tá? Foi um mix. A gente juntou, quando a gente começou a empresa, como todo mundo já investia em cripto, já tinha sofrido, a primeira coisa que a gente percebeu no nosso último ciclo, sem ser esse, foi que, cara, cripto tem muita coisa que parece ser perfeita demais, que é atrativa demais, que é um sonho demais, e na prática é bulhufas. Na prática não tem nada por trás, não gera valor nenhum. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, de Polkadot, que está enrolando tem muito tempo. Tem muito projeto assim. Então, a gente começou, antes de montar nosso método de análise fundamentalista, a gente assinou o research da Pantera. Pantera é o maior fundo de investimentos em cripto do mundo e foi o primeiro.
A Pantera é um fundo que começou, se não me engano, em 2013. A gente pegou o research da Pantera, pegou o research do Messari, pegou o research de grandes players americanos, tem uma research indiana também, que os caras são fodidos. Compilamos essas informações. Eu peguei o modelo que a Stone utilizava, como eu falei no começo, eu era do time de Capital Allocation da Stone, que basicamente a gente comprava, analisava e fazia valuation de empresas de tecnologia e falava para a Stone, pode comprar, não pode comprar. E eles não compravam na bolsa, não era assim, comprava a empresa inteira mesmo, era uma empresa privada na prática, a gente pegava os dados, recebia toda a papelada, 1 milhão de papel, e começava a analisar a empresa e tomava essa decisão. Eu peguei algumas partes desse modelo também e trouxe, e a gente corroborou esse método. Só que, igual o Alan falou, o método é dividido em 3 partes. A análise fundamentalista por si só, ela não é 100% suficiente. Porque cripto, de novo, tudo está parecendo que está bom e no fim tem alguma coisa ruim. Sempre tem o lado ruim. Então, esse filtro que a gente criou, a gente chama ele de tríplice intent. Não sei para quem já entende um pouquinho mais de história e pegou aí, mas na Primeira Guerra Mundial, a tríplice intent era conhecida pela Inglaterra, a França e a Rússia. Eles formaram a tríplice intent para tentar derrubar a Alemanha. O que eles fizeram? Basicamente cercaram. Uma estava de cada lado, todo mundo ficava batendo na Alemanha e aí eles conseguiram derrotar a Alemanha. E é basicamente isso que a gente faz no ativo. A gente bate de todos os lados nele, desses 3 lados, bate, e se ele sobreviver, é porque realmente já é um ótimo indicador de que é um ótimo ativo. Nessa tríplice intent, a gente olha a análise fundamentalista, que na minha opinião é o principal. A análise fundamentalista ela já te fala quais ativos você pode comprar. Óbvio, é bom também ter um pouco de análise gráfica para você entender o momento de comprar, mas eu realmente não acredito tanto em gráfico, porque você pode seguir aí um grupo de trader, alguma coisa do tipo, mas me explica como que o gráfico vai prever uma guerra mundial, ou como que o gráfico vai preveu aquela guerra do Irã contra o Israel, ou como que o gráfico ou o circuit breaker no Japão que a gente teve esses dias, ou o Fed adiando o corte na taxa de juros. O gráfico não prevê esses fatores, então é bom tomar um pouco de cuidado, a gente usa ele para o dia. Eu vou montar a carteira de tal cliente, ele está colocando R$200 mil hoje, eu uso um pouco de análise gráfica para fazer um DCAzinho dele, comprar ele, alocar ele bem no dia, para ele não tomar um prejuízo muito na frente. Mas fora isso, um lado que é muito importante, eu acho que é grande diferencial que a gente olha aqui e paga muito bem, paga bem demais olhar para esse lado, é o lado de experiência do usuário de tecnologia. A gente não compra produto, a gente não compra nenhuma cripto, que a gente não usou ela demais, não testamos tudo da rede, transacionamos demais, usamos a DEX, exploramos todas as possibilidades de ativo, usamos seus concorrentes. A gente realmente, como a gente tem pelo menos uns 4 DGs aqui no time, a gente tem realmente o sentimento de usuário. E no mercado tradicional é muito fácil você, como usuário, tomar uma conclusão. Então, você está analisando ali 2 bancos, Santander e Itaú. Você vai lá no Itaú, você demora um mês lá na fila, ninguém te atende, tem o maior PO do mundo para você abrir sua conta. Aí você vai lá no Santander, lugar cheirosinho, tudo bonitinho, já senta rapidinho, é super bem atendido, monta sua conta e sua carteira fica ótima. Você consegue tirar vários insights que o analista que estava de fora olhando os balanços do Itaú e do Santander não vai conseguir ver, mas você, sendo usuário, indo lá visitar, você vai tirar insights muito bons. E isso, pessoal, não é eu, Igor, que inventei, Alan que inventou, não. É o homem Warren Buffett. Ele é o rei de fazer isso. Todas as empresas que ele investe, ele é grande consumidor do produto, ele entra, usa, fala que vai lá no banco, fica lá esperando e analisando os movimentos das pessoas lá para entender um insight melhor do produto. Então, acho que isso é muito bom. E o lado de tech, que aí já é um lado um pouco mais complicado, é um lado que é um pouco mais difícil de analisar, até para mim é um pouco difícil entrar, mas a gente tem 3 programadores aqui na empresa que quando tem código aberto, tem GitHub, que a maioria dos projetos, eles destrincham o GitHub da cabeça aos pés. Olham os projetos dos desenvolvedores, é tudo aberto, então você consegue ver na Ethereum agora quantas pessoas estão programando na rede Ethereum nesse exato momento. Você consegue ver, dá para tirar vários insights. Por exemplo, começo do ano tinha 1000 pessoas ativas programando na Ethereum. Do nada, tem 100 pessoas só programando lá. Opa! Por que os programadores não estão saindo da Ethereum e não estão querendo mais programar lá? Por que o número de programador da Solana quadruplicou nessa última semana? Todo mundo saiu da Ethereum e foi para Solana. Te dá vários indicadores também. E você joga na tríplice intent, bate no fundamentalista, já deixa bem filtrado. Aí você entra com essa análise de experiência do usuário, testando os produtos.
você entra com essa parte de tecnologia, avaliando tudo que é possível avaliar do ponto de vista tecnológico, lendo os códigos, lendo o GitHub, chegando na atividade de programador, cara, é muito difícil você tomar uma decisão errada. Fica muito mais assertivo os seus investimentos e realmente pode ser que num curto prazo, de um dia para a noite, você vai ver uma NIR aí caindo 5%, mas no longo prazo os fundamentos e os valores e negócios reais, eles se pagam, tá? Isso aí eu te garanto. No longo prazo eles persistem. É igual na vida real. Tem as pessoas que são corretas, as incorretas. O cara pode ser correto e se ferrar várias vezes na vida, mas um dia vai dar bom pro correto, e o incorreto, algum dia, com certeza, vai dar ruim para ele. Pode ser daqui 30 anos, ele sacaneou a gente por 30 anos, daqui 30 anos ele vai ser preso. Em cripto, eu acho que é a mesma coisa. Pode ser que vai ter meme coin, coisa boa, porrando, explodindo, um monte de moeda sem pé nem cabeça. Ripple, por exemplo, que não tem valor nenhum no token de Ripple. É um puta business, mas o token não vale nada. Um dia a casa cai, um dia o retorno não vem, um dia tem a desvalorização e um dia o projeto que tem fundamento, o projeto que tem uma boa experiência do usuário, o projeto que é muito bom de verdade, ele vai se sobressair. E a gente, pelo menos, acredita muito nisso e vem dando certo. Perfeito, maravilha. É muito interessante isso que vocês citaram. Empresas do mercado tradicional ou tokens do mercado cripto sempre vão passar por percalços, sempre vai acontecer alguma coisa que traga interferência externa para dentro do projeto, mas se ela tiver um bom fundamento, aquele projeto vai se manter e um dia ele vai render bons frutos, né? Então, bacana demais vocês terem compartilhado isso com o pessoal, é algo que deve ser sempre lembrado. E agora que a gente já entendeu melhor como é que é o método de vocês de escolha dos ativos da carteira, a gente queria entender como é que funciona a alocação dos ativos nessa carteira. Como é que vocês escolhem a proporção de um ativo em relação ao outro? Porque a gente sabe que a gente tem diversas opções boas, e só que a gente tem que dividir os ovos nas cestas, né? A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, como é que vocês fazem essa alocação dos ativos na carteira? Como vocês fazem esse balanceamento? Excelente, Gabriel. É um ponto que até a gente não tinha comentado antes, mas foi bom que você comentou. A alocação ela é essencial. Também não adianta você escolher os melhores ativos, encontrar seu ativo bom e fazer uma alocação ruim, você pode ser muito prejudicado, principalmente no curto e médio prazo. No longo prazo, se os ativos realmente são muito bons, uma hora vai pagar. Mas no curto e médio prazo, que realmente importa para todos aqui, ninguém gosta de perder dinheiro em hipótese alguma, é muito importante uma alocação. O que a gente faz? A gente tem 10 níveis... Só desligar aqui um segundo. Pessoal, ligando aqui. A gente tem 10 carteiras diferentes, 10 níveis de riscos diferentes. Desde o que a gente chama de ultra conservador até o que a gente chama de ultra arrojado. Nossa. Calma aí um segundo, que estão ligando. Desde o que a gente chama de ultra conservador até o ultra arrojado. E o que muda do ultra conservador ao arrojado? Muda volatilidade e exposição ao risco entre ativos. Então, vamos pela primeira parte. A gente fez a tríplice intente, bateu, temos todos os ativos que a gente investe. Pode ter deixado algum ativo passar, um ativo que é muito bom, uma gema que é cabulosa e não a gente não analisou? Claro. A gente tem mais de 30 mil ativos em criptomoedas. Não tem como fazer a tríplice intente com todas. Tá? Hoje em dia, se eu não me engano, a gente já fez mais ou menos uns 1.000 a 1.500 ativos. Passando pelo menos por esse filtro, e tem outro filtro inicial antes para filtrar um pouco mais e ser mais assertivo. Mas a gente pegou lá no Tríplice Intente, montou o pool de ativos, então hoje em dia a gente tem, se não me engano, 28 ativos nesse pool, e aí a gente aloca eles baseado no nível de risco, baseado em volatilidade, em exposição da carteira e em objetivos do cliente. Como que a gente toma essas decisões de alocação? A gente já tem um padrão de nível de risco entre cada ativo, ou seja, nível de volatilidade, a gente calcula desvio padrão histórico, calcula retorno histórico, índice Sharpe desses ativos, e a gente consegue meio que classificar eles ali também de 1 a 10, dos mais conservadores aos mais arrojados. E também tem as gemas que estão ali embaixo, que as gemas a gente só aloca ela para a carteira arrojada com gema para cima. A gente faz comitês de investimento toda quarta-feira. Então, hoje, inclusive, a gente teve... Não, hoje a gente não teve. Foi ontem, então eu já estava ficando louco aqui. Então, a gente faz toda quarta-feira o comitê de investimento, praticamente toda quarta-feira,
e aí é guerra. É todo mundo, a gente tem 15 pessoas, todo mundo entende cripto, então são os 15 discutindo, debatendo, a gente abre todas as carteiras principais e vai tomando as decisões de alocação. Mas basicamente, para dar um contexto, assim, para ficar mais factível em porcentagem, vamos supor lá um cliente que é ultra conservador. A carteira desse cara vai ter um percentualzinho em USDT, que é bem importante para a reserva de oportunidade. Esse cara vai estar mais alocado em Bitcoin, mais alocado em Ethereum, em Solana, em ativos mais robustos com uma volatilidade menor e vai ter um pouco de ativos mid-cap ali. O cara ultra conservador vai ter 2%, 3% em 6, 7 ativos mid-caps. Ao longo que esse cara vai se tornando mais arrojado, ao longo que a gente vai olhando para as carteiras mais arrojadas, a gente já reduz muito a quantidade de Bitcoin e Ethereum, por exemplo. Então, a partir da carteira moderada, a gente nem tem mais Bitcoin nas carteiras. Isso é totalmente alocação de ativos. É realmente a nossa tese, ou como a gente acredita que vai entregar a melhor relação risco-retorno possível para o meu cliente, dado ao nível de risco, ao perfil de risco dele. Então, você vai com uma carteira mais moderada, a gente já está bem mais alocado em ativos como NIR, em ativos como Chainlink, por exemplo. Dando aqui, vamos deixar mais para o final para comentar um pouco de ativos, mas basicamente é isso. E aí, quando você pula para a ultra arrojada, aí o cara já tem gema, aí o cara já não tem mais aquilo de ter pouco em cada ativo. Você vê um ativo como o NIR já com 7,5%, 10%, todo um exemplo, mas já vê esses ativos que são mais mid-cap com uma porcentagem bem alta da carteira, gemas e ativos low-cap. Mas, basicamente, essa alocação é isso que a gente faz. Depois, se quiser, eu posso contar para a comunidade aí um pouco dos nossos parâmetros de risco, como que a gente usa para classificar, mas é muito do como a gente usa para classificar, só que o comitê que decide. Então, mesmo se eu, Igor, eu não falei no começo, mas hoje eu sou CEO da Vault, mesmo se eu, Igor, falo, cara, eu quero esse ativo, vai ter tantos por cento, a gente tem que ter isso. Esquece, é votação no comitê, não passa, isso está no nosso contrato, acordo de sócio nosso tem isso. Então, é votação no comitê e aí a gente toma as melhores decisões, aí a gente garante que o Alan não vai estar envezado, eu não vou estar envezado, o Arthur não vai estar envezado, ninguém aqui do time vai estar envezado, porque é debate mesmo. E só complementando o ponto que você esqueceu de comentar, é que além do nível de risco, tudo que a gente faz é baseado também em setores, né? A gente diversifica através das redes, através das criptomoedas. Não faz sentido eu ter uma carteira que é 100% exposta ao ecossistema de Ethereum. Eu tenho que diversificar entre os setores. Por que eu vou montar uma carteira ultra arrojada que só tem cripto de DEX na carteira? Não faz sentido. Então a gente diversifica tanto nesses ecossistemas e diversifica também alocado com base no nível de risco. Então, tem lá o ecossistema da Ethereum, tem o ecossistema da Solana, e aí a gente entra no setor de liquid staking, de layer 2, de DEX e assim por diante. Porque é fundamental fazer isso, é fundamental. As narrativas aí, tem esse grande debate no mundo de cripto, que são narrativas versus fundamentos, mas eu acho que os dois caminham juntos, e é isso que a gente traz aqui na Vault. Faz muito sentido quando você coloca na prática e você vai analisar. Porque às vezes tem um setor com uma grande narrativa que tem fundamento, isso pode dar muito certo, que nem o setor hoje de liquid staking, por exemplo. O ecossistema da Solana está com uma grande narrativa aí. Só que não faz sentido eu estar 100% alocado em Solana hoje. Se eu posso diversificar um pouco em Ethereum também, tem outros ecossistemas para a gente se diversificar. Tem o ecossistema da Base, por exemplo, que por mais que não tenha o token da Base em si, tem ótimos projetos lá dentro. O ecossistema da Toncoin também, do Telegram, cara, tá fervendo lá dentro. Vocês viram o lançamento dessa última memecoin da Dogs, que, cara, até caiu o sistema. Enfim, tem muita coisa boa no mercado. Tem Render, tem Nier, tem outros que eu também não vou empolgar tanto para não soltar os ativos aqui. Mas, enfim, existem diversos ecossistemas. E existem alfas e tem betas, ou seja, se eu estou alocado 20% da minha carteira no ecossistema da Solana, tem que ter 20% no da Ethereum, aí depois mais 20% em outra cripto, e assim, não use essas porcentagens assim, literalmente do jeito que eu falei, mas também essa análise ela é fundamental. Não adianta nada no mundo de cripto, em que você tem aí mais de 10 mil criptomoedas, e que realmente 50 prestam, você se alocar só em um setor. Existem inúmeras tecnologias, existem inúmeros propósitos. Então, além desse nível de risco, além dessa alocação
com base no seu perfil, seja ele mais conservador ou seja ele mais arrojado, é importante você diversificar entre as tecnologias. E as tecnologias, nada mais, nada menos, são do que os setores e os propósitos que as criptomoedas estão ali solucionando com seus produtos. Alan, muito bem lembrado o negócio do setor, não tinha falado. E, Gabriel, assim, o negócio do setor, eu considero extremamente importante uma diversificação entre setores. E, literalmente, a maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas não calcula como que ela está alocada. Ela tem uma carteirinha ali, ela acredita estar diversificada entre ativos, só que quando ela vai olhar, tem vários ativos no mesmo setor. Fazer uma analogia para o mercado tradicional, que eu gosto muito, que fica bem mais visual para vocês, vocês imaginam, eu e o Igor, por exemplo, coloco lá, vamos supor, 100 mil reais na XP. Vou montar minha carteira de ações. Você acha que eu vou comprar só ação do setor bancário? Então, vou ter 15 bancos na minha carteira? Faz algum sentido na cabeça de vocês? Eu coloco meus 100 mil reais lá, vou comprar 15 bancos diferentes, 15 concorrentes, e é isso a minha carteira. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido eu comprar 15 varejistas. Zero, você vai tudo a zero. Exato. Não tem nada que te protege. Exato. Tem diversificação. Você fica na mão de um único setor. Ou seja, às vezes você está lá investido em todo o setor bancário. Às vezes, uma ação de um banco que você nem tem, vamos supor que esse banco quebre, ele leva para baixo toda a sua carteira junto. E aí você simplesmente, pelo princípio básico da diversificação, foi a zero junto com a tua carteira. Então a diversificação, principalmente entre os setores, serve para isso. E a gente sabe que, cara, cripto é tecnologia e um ano da nossa vida são 10 anos de tecnologia. Essa é a proporção. Ou seja, tudo que acontece hoje, amanhã pode surgir um novo ecossistema, pode surgir um novo produto aí que vai ultrapassar todos esses. Então, se você ficar preso a setores, a coisas passadas aí, coisas que não estão se desenvolvendo, enquanto outros que estão aumentando a adoção, estão aumentando o nível de uso dos seus produtos, ou seja, inovando nas suas tecnologias, estão se sobressaindo, seria assim burrice da nossa parte não estar olhando para isso e fechando os olhos e alocado só no setor. Igual o Igor falou, o exemplo perfeito, do que adianta você ter 100 mil reais em ações se você só tiver ações do setor bancário? Não faz o menor sentido. É isso. Perfeito demais. Uma coisa que eu gosto de trazer também é que, por mais que, por exemplo, a gente tenha o Bitcoin, que tem um fundamento extremamente robusto e que seja o carro-chefe das criptomoedas, se você deixar 100% do seu patrimônio alocado, não só você vai estar fugindo do risco, mas você também vai estar perdendo oportunidade de retornos maiores em outras oportunidades, né? Você vai estar literalmente deixando dinheiro na mesa. Com certeza, assim, o caso do Bitcoin, por exemplo, assim, é o ativo mais maravilhoso do mundo inteiro, na minha opinião, e mesmo assim, na minha carteira pessoal, eu não tenho Bitcoin. Por quê? Eu não estou aqui pelo meu viés ou porque eu gosto ou não do ativo, eu estou aqui para ganhar dinheiro, como todo mundo. O meu objetivo aqui como empresa também é maximizar a relação risco-retorno ou maximizar a performance financeira. Não tem como eu deixar esse dinheiro na mesa, literalmente por amar ou ter apego ao Bitcoin, igual o Alan, que eu estou já cutucando ele, porque ele é o que não solta os Bitcoin até hoje. Tem a energia dele, ele solta, cara. Eu sou apaixonado por Bitcoin, é que me trouxe aqui. Eu também sou suspeito para falar. Eu tenho apego, sabe? Eu não desfaço assim dos meus amores, por mais que... Não, sim, mas aí, beleza, isso aí é de cada um, mas por mais que seja uma brincadeira... É mais conservador. É muito fato isso na prática. Você vai olhar a carteira recomendada de bancos, essas carteiras recomendadas tradicionais, cara, a carteira tem 80% em Bitcoin e Ethereum. Aí eu fico tipo, cara, pra que eu tô olhando essa carteira? Então o cara tá me falando que eu pesquiso no Google, eu converso com o chat GPT aqui, ele vai lá fazer a mesma coisa. Realmente destrinchar uma carteira boa com ativos de verdade, é outra coisa. E é aí que mora o dinheiro. Se fosse fácil, esse é o mais difícil, entendeu? Tem oportunidade, tem assimetria de retorno por conta da dificuldade de encontrar esse ponto de vista que às vezes a gente está olhando para um ativo, viu muito valor nele, um cara que olha de outro ponto de vista não vê esse valor, por isso que ele tem um valor mais baixo do que o valor intrínseco, mais baixo do que o valor que ele realmente deveria valer, porque é muito sobre ponto de vista, perspectiva e análise. Então, eu acho muito importante, o Bitcoin é um ativo maravilhoso, nas carteiras mais conservadoras é um ativo bem importante, por quê? Não só porque ele é o melhor, porque tem o maior retorno, mas porque ele é o que tem a menor volatilidade.
Tá? Ele é o ativo que quando ele estiver caindo 5, é muito difícil ter algum ativo que está caindo menos do que ele. Todos os ativos caem mais. A volatilidade dele é menor. E vem diminuindo ano após ano. Agora, com os institucionais, ela está conseguindo ficar um pouco menor ainda, se você for comparar com os ciclos passados. Então, a gente usa ele nas carteiras mais conservadoras, principalmente por isso, por mitigação de volatilidade e risco. Tem cliente que não tem apetite para ver a carteira dele derretendo 20% num dia. A minha carteira pessoal derreteu 40% no dia da recessão ali do negócio do Japão que teve, que a bolsa do Japão explodiu. Minha carteira derreteu 40%. E eu também estava tranquilo, porque eu estava mais de 400% desde o começo de 2023. Então, não foi como se fosse um puta baque, mas é literalmente isso em cripto. Você tem que ter apetite à volatilidade e não adianta você querer dar um passo fora da sua perna. Eu, que não tenho apetite à volatilidade, a gente até brinca isso com os clientes, porque a gente fala, qual é o seu perfil de risco? E o cara fala, não, eu sou arrojado. Eu falei, não, você não é arrojado. Ele não sabe. Você não sabe o seu perfil de risco. Como você não vai ser arrojado? Não sei. Eu falei, beleza, vamos passar num teste aqui, você vai ver que o resultado do teste que ele vai me apontar. É um teste que a gente tem, basicamente faz 15 perguntas pro cara. Às vezes a pergunta, o cara tá respondendo, ele nem entende onde vai levar essa pergunta, ele nem entende que essa pergunta mudaria alguma coisa no valor. Mas o teste, como um todo, ele puxa essa informação como um todo e realmente ele entrega um perfil de risco que realmente é o perfil de risco do cara. Então, isso é por controle nosso, por quê? Porque se tiver um dia igual esse do Japão ali, eu estou aqui trabalhando e eu vou ter 50 clientes me ligando, sofrendo, nossa, perdi meu dinheiro, coloquei R$1 milhão aqui, estou perdendo 100 mil num dia. Cara, isso é normal, o mercado de cripto é volátil mesmo, e você está no seu perfil de risco errado, se você está preocupado. Uma coisa que a gente prega muito e bate muito é não tem por que entregar um produto que o cara que o produto não é para ele. Eu não quero vender. Então, desde o começo, desde a primeira call de vendas, o que eu já alerto para o cara, o mercado de cripto é volátil, o curto prazo é totalmente imprevisível. Pode ser que você esteja perdendo dinheiro daqui a um mês e eu já estou te avisando, já estou te comunicando, isso é normal. Seria muito fácil se fosse só retorno para cima, se a vida fosse maravilhosa. Todo mundo teria ficado milionário com cripto. Então, realmente, tem que ter força, tem que segurar, não pode ter medo, não pode ter ganância, tem que estar sempre jogando ao favor. Ao contrário, quando está todo mundo ganancioso, é a hora que você tem que ter medo. Quando está todo mundo com medo, é a hora que você tem que ser ganancioso de novo. Isso não sou eu que falei, isso é o Warren Buffett que fala. Perfeito. Já que a gente citou um pouco dessa parte da volatilidade, a gente sabe que o mercado cripto é muito volátil e, por muitas vezes, a proporção da carteira ela pode ir variando, né? Então, tem um ativo que ele se valoriza muito, então ele fica muito desproporcional com relação aos outros ativos, ou ele desvaloriza muito. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês fazem esse rebalanceamento, com que frequência vocês revisam a carteira, e eu queria saber se vocês, qual que é a política de vocês para realizar um prejuízo ou realizar um lucro, o que vocês olham na hora de vender um ativo? Quer começar meu lançamento? Eu posso tocar. Conta aquela história lá que aconteceu. Então. Do rebalanceamento. Da importância do rebalanceamento dos nossos clientes. Como eu falei, não sei, eu vi que chegou um pessoal aqui depois, mas lá no começo eu contei que a gente começou com uma research, a gente tinha uma carteira pública que ela era estática. A carteira pública não se movia, ela era aquilo, o que mudava era se a gente tirasse um ativo e colocasse outro no lugar. Ela era estática. A gente também era menino. Assim, como gestor de investimento, a gente não tinha tanta noção que eu precisava ficar fazendo isso pro cara. Só que o que foi? A gente colocou um print da nossa carteira estática lá para calcular o retorno, para todo mundo poder copiar os nossos investimentos. E de outro lado, essa mesma carteira, a gente rebalanceava ela na nossa PF. O caixa da Vault é 90% em cripto, tá? 90% de todo o dinheiro da nossa empresa está em cripto. Então, a gente tem a nossa carteira e sempre teve desde o começo. O pessoal da nossa research tinha a mesma carteira pública e a gente tinha a mesma carteira, só que a gente rebalanceava. Porque, ó, o dinheiro era nosso, a gente tinha como rebalancear, não tinha problema nenhum. A carteira pública rendeu 154% no ano de 2023 e a nossa carteira, com os mesmos ativos sendo rebalanceados, rendeu 240%. Literalmente, pelo poder do rebalanceamento. E já responde muito dessa pergunta que você falou, Gabriel. No momento de vender, o rebalanceamento, você sempre está fazendo o que o Warren Buffett te fala, que é comprar na baixa e vender na alta. O rebalanceamento é sobre isso.
Então, vamos supor que eu tenho ali uma carteira que é 50% Bitcoin, vou usar menos ativos para ficar mais simples. Então, a carteira que é 50% Bitcoin e 50% Ethereum. Se o Bitcoin começar a subir muito e Ethereum não subir, ou Ethereum subir menos, o Bitcoin vai ficar com mais do que 50% da minha carteira. O Bitcoin vai ficar com 60% e Ethereum com 40%, por exemplo. O que é o rebalanceamento? Eu vou vender esse lucro excedente de Bitcoin e vou irrigar esse prejuízo ou lucro que não alcançou o de Ethereum. Não sei se ficou claro do jeito que eu expliquei. Então, esses 10% que eu fiquei de alocação a mais em Bitcoin, eu vou converter eles para Ethereum. Basicamente, eu estou vendendo o ativo que mais subiu e irrigando os ativos que ou não subiram tanto quanto esse, não acompanharam a média do mercado, a média da carteira, ou que caíram. O que acontece muito. Você vê um ativo caindo, outro ativo subindo, em certo momento é ideal você rebalancear esse lucro excedente do ativo que está subindo para o ativo que está caindo. E nessa, você basicamente sempre estará vendendo seu lucro e fazendo o preço médio. Se você for parar para pensar filosoficamente, ou meio que de fora assim, literalmente você está vendendo lucro, realizando lucro e fazendo o preço médio, comprando mais barato os ativos que você já tinha, já acreditava, já tinha fundamentos. Então, eu pessoalmente acredito muito nesse modelo. Aí surgiu uma grande questão, né? A gente precisou adotar realmente o método de rebalanceamento para os nossos clientes quando a gente lançou o modelo de consultoria. Que aí a carteira é por nossa conta, é nossa gestão ativa, igual eu falei antigamente, no começo da live, a gente tem que bater ou Bitcoin ou Ethereum, dependendo do benchmark do cliente, então precisa ser minucioso o investimento. Primeira coisa que a gente levou em consideração é, cara, vamos supor, se o cenário ideal for fazer rebalanceamentos momentâneos ou diários, não é possível que não tenha um trade-off. E tem um trade-off, tem um lado ruim de você rebalancear sempre, que é o spread da corretora. Toda vez que eu rebalanceio, até uma boa informação para vocês. Toda vez que vocês, pessoal, estão comprando um ativo em alguma corretora ou vendendo um ativo em alguma corretora, deixa eu te contar, vocês estão dando spread para a corretora. Sim. Se for uma Binance da vida, que é maliciosa, com aquele produto de conversão, eles falam, o produto taxa zero. É taxa zero sim, faz a conta lá, tem 2% de spread, toda compra e toda venda da Binance. Toda vez que você compra o Bitcoin, você compra 2% mais caro. Toda vez que você vende Bitcoin, você vende 2% mais barato. E assim que as corretoras ganham dinheiro. Aí tem corretora que é mais transparente, que tem um spread bem mais baixo. A Binance, por exemplo, eu quis citar porque é abusivo. Mas tem piores. Tem piores. Mas e aí, o que eu vi com isso? Falo, cara, se eu ficar fazendo rebalanceamento todo dia, eu vou deteriorar minha carteira só por spread. Tem que ter um ponto ótimo sobre isso. A gente fez um estudo estatístico para entender o quanto afetava a carteira do cliente e, basicamente, a gente chegou a uma conclusão de que se eu fizer rebalanceamento quando o ativo destoar de 0,5% até 1,5% da alocação dele, eu não vou me prejudicar por spread, porque é um percentualzinho só do ativo que você estaria mexendo e você só vai mexer quando ele destoar de 0,5% a 1,5%. Então, o que a gente adotou para a gente é 1%. Quando o ativo se destoa 1% da posição dele, então Ethereum tem a alocação ideal de Ethereum é 30%, foi para 31%, eu rebalancei. Eu tiro de Ethereum e irrigo os ativos que perderam um pouco de percentual para proporcionalizar e voltar para a carteira ideal. Contando aqui para vocês mais ou menos em dias quanto isso dá, depende do momento, da volatilidade. Em momentos mais tranquilos e laterais, como a gente vem vendo aí nos últimos dias, fora algumas exceções, dá mais ou menos 10 dias, tá? Então, a cada 10 dias a gente move a carteira e precisa mexer e rebalancear. É mais ou menos isso, mas assim, a gente tem um software próprio que ele mesmo alerta, a carteira do seu cliente, Márcio Feitosa, precisa ser rebalanceada. Ethereum está destoada de tananã. Aí vai o próprio analista lá na hora e já rebalanceia isso para ele. Então, é isso que a gente usa. Não sei se a gente está o mais certo possível, não no nível de porcentagem, se realmente a minha conclusão estatística, que foi de 0,5 a 1,5, foi assertiva, porque existem diversas variáveis e não tem como calcular exatamente o spread da corretora, mas usando valores por cima e fazendo o mais próximo possível, sim, o melhor e o que menos afeta a sua carteira é você rebalancear entre 0,5 a 1,5. E aí não tem certo, não tem errado, mas pessoal, só de vocês terem uma carteira ideal, olharem para ela e acompanharem e rebalancearem ela, nem que seja a cada 15 dias ou a cada um mês, vocês vão ver, eu prometo, depois vocês vão lembrar de mim e me agradecer, o tanto que isso beneficia os setores da sua carteira. Isso,
a gente não gostava de rebalanceamento também não, foi por experiência própria que a gente viu que a nossa carteira rendeu 240%, enquanto a da Research rendeu 154%, estando com literalmente os mesmos ativos. A mesma carteira. E todas as movimentações de tipo, saímos, realizamos, tananã, a gente realizou a VAX, por exemplo, no ano passado, que a VAX a gente pegou uma porrada gigante em a VAX, realizamos a VAX e colocamos outro ativo no lugar. Aí a gente colocava nas duas carteiras. O que diferenciava as duas era a gestão ativa de rebalanceamento. Isso sem gráfico, sem análise gráfica, sem trade, sem especulação, sem qualquer tipo de coisa, tá? É só literalmente pelo padrãozinho. Rebalanceia, estou, rebalanceia, estou, rebalanceia. E aí vai. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, Gabriel, se não ficou, tô aberto aí a tentar deixar um pouco mais por cima. Porque às vezes a gente do nosso lado que já vive isso, faz isso todo dia, já cansei de falar de rebalanceamento aqui 50 vezes por dia, pra gente parece que tá simples alguma coisa, parece que todo mundo entendeu e às vezes fica complexo. Então, por isso que eu tô falando. Eu tomo esse feedback às vezes, que eu falo as coisas, assumo que as pessoas têm esse meu lado, estavam vivendo isso junto comigo, entenderam isso e por isso elas entenderiam. Entendeu? Perfeito. Não, se tratando de um mercado com tantos termos complexos, às vezes a gente tem que cuidar para trazer uma linguagem mais acessível para o público geral, né? Mas a explicação de vocês foi perfeita, deu para compreender 100%, tanto com relação à frequência que vocês revisam e as métricas que vocês olham para rebalancear a carteira. Então, maravilha. Eu vou pular aqui para a nossa última pergunta, e a mais esperada, pelo menos por mim, acredito que pelo pessoal que está aí presente na live. Eu queria saber um pouco de vocês, em quais oportunidades, quais ativos, quais projetos que, de acordo com as análises que vocês têm feito, vocês estão mais confiantes e que vocês acreditam que sejam boas oportunidades nos próximos meses? Tá. Fala sem falar muito, Alan. Senão o pessoal da Research mata a gente. Mas, pode falar. Claro, estamos aqui com a turma, 11 pessoas ao vivo, tá tranquilo. Mas, assim, eu sou um cara de números. A Vault é uma empresa de números. A gente confia muito na matemática, na estatística. E se você olha para o mercado hoje, os números falam por nós. Ou seja, dá para a gente entender um pouco de onde esse sentimento, de onde que essa euforia de mercado está indo, assim, para que setores, onde que está a empolgação. Hoje, um ecossistema assim que, cara, me brilha os olhos, Gabriel, é o ecossistema da Solana, por exemplo. Eu acho que a Solana está vindo muito forte para esse ciclo. Está vindo com ativos muito bons. Claro que existe um grande volume ali dentro por conta das memecoins. A gente vê aí várias pessoas programando, lançando memecoins na Solana, fazendo rug pull e todo aquele lado de cripto que a gente já sabe qual que é, mas que eu não vou entrar tanto aqui. Mas realmente estou com ótimos olhos para a Solana. Solana, para mim, cara, é um ecossistema fantástico. Tinha tudo ali em 2022, quando a FTX quebrou, para não se sobressair, para ficar lá. Chegou a bater, cara, se não me engano, $9. E depois, cara, subiu de novo, chegou a bater 190. E isso mostra o tanto que ela é forte. As taxas são boas. A UX da Solana, para mim, é fantástica, fantástica mesmo. Sempre tem alguns protocolos, tem até versão em português. Ou seja, é muito simples de usar. Isso atrai o usuário. Com taxas baixas, é muito fácil de programar. E Solana é uma queridinha que eu tenho, sou um pouco enviesado, gosto muito da Solana. Mas solta os projetinhos aí. Tem os protocolos ali dentro, novos que são muito bons, como a Gito, um protocolo de líquido staking fácil de usar, que é como se fosse a Lido aí da Solana. Tem também a Júpiter aí, que está vindo com a plataforma de perpétuos, que é muito boa, muito fácil de ser utilizada. A Radium, inclusive, que tem uma receita gigantesca, tem um volume muito alto lá dentro do ecossistema. Então, é um ecossistema que eu tenho, assim, muitos olhos para ele, que eu olho assim com o coração. Eu vejo um futuro brilhante para a Solana, não só para esse ciclo, mas para ciclos futuros também. Eu acho que a Solana vai estar aí. Também olho com ótimos olhos para a Base. Eu confio muito que o mercado de cripto ele vai tomar esse lado institucional, porque é o lado, como eu posso dizer, das baleias, é o lado onde o dinheiro do mundo
tá, é o lado onde as grandes empresas, os grandes governos estão, e eles vão querer colocar esse pezinho em cripto. Não adianta, às vezes, a gente querer ser um pouco fechado para isso, não querer se abrir, porque o mercado cripto ele tende a ser, a cada dia, mais institucional. A gente vê isso com os ETFs, vê a entrada de gigantes financeiros entrando aí. Tanto na BlackRock, você olha até para o Brasil, inclusive, o Banco do Brasil é um dos maiores investidores de ETF. Então, esses gigantes financeiros, tanto governos quanto instituições, estão colocando esse pé em cripto. E se você fala no lado institucional, nada mais justo do que olhar para a corretora mais institucional aí do mercado, que é a Coinbase, e ela tem uma rede que tem um volume gigantesco, que é a rede da Base. E para onde que vai passar esse dinheiro na Base, Alan? Por onde que vai passar esse dinheiro na Base são para os protocolos que tem liquidez. Hoje eu olho para a Aerodrome, que é uma DEX aí, que ninguém fala, que, cara, tem um volume gigantesco, gigantesco mesmo. Não tem um market cap alto e eu tenho ótimos olhos para esse ativo. A Base em si não tem uma cripto hoje, não tem um ativo, pode vir futuramente, por mais que eles não falaram ainda, mas sim tem um volume gigantesco, uma quantidade de dinheiro enorme sendo transacionado nessa rede. E a minha terceira, que também é uma queridinha que eu tenho, que é a rede da Tom, a Tomcoin. Cara, é fantástico. A Tomcoin é a melhor UX do mercado cripto. Se a da Solana é boa, a da Tom nem se fala para mim. É você interagir com cripto através do seu celular, como se fosse igual a gente está aqui fazendo uma live no Telegram. Você consegue enviar dinheiro, você consegue acessar jogos na blockchain. E tudo isso com uma facilidade gigantesca. Tudo isso você pega seu celular aqui, oi, você quer um pouco de dinheiro, igual eu faço o Pix, eu acesso o Telegram e envio o Pix por dinheiro. Isso é muito simples de ser feito. Inclusive na China, através do WeChat, é assim que eles transacionam o dinheiro. Lá não tem muito Pix, essas coisas. É tudo no WeChat. Se o Telegram conseguir atingir esse grande número de usuários para cripto, trazer esses usuários do Telegram para cripto, vamos sim ter uma adoção gigantesca. Eu acredito sim que a Tom tende a sobressair. Inclusive, o preço dela está barato, que a gente sabe que o CEO do Telegram foi preso esses dias, mas acredito que logo isso vai ser resolvido. Assim, Tomcoin é um ativo que a gente já olha para ele tem muito tempo, bem antes dele lançar. Ele lançou a solução de USDT agora, bem antes desse tipo de coisa, a gente já olhava. E assim, já teve momentos que a gente falou, cara, esse ativo é maravilhoso, vale a pena entrar de qualquer forma, o preço está muito bom, sim, já teve esses momentos. Hoje em dia, eu não sei se você concorda comigo, Alan, fora esse evento de curto prazo que teve agora do Pavel, né, o CEO da Tomcoin, já deu uma boa valorizada, já é um ativo que a gente está ali como top 10 market cap, não deixa de ser um bom ativo, como a Alan falou, um ativo maravilhoso, mas também não é aquele ativo que vocês podem entrar achando que vão fazer 20, 30, 40x, porque matematicamente isso é impossível, tá? O ativo já é grande, tá? Mas é um ativo muito bom, eu acho bem seguro. E base de usuário, cara, isso é tudo. UX, isso é tudo em cripto também. Eu acredito que o Tomcoin, principalmente com o trabalho do time deles, que é absurdo. O trabalho do time o time do Telegram de finanças, assim, eles são fora da curva totalmente. O Pavel já é um cara gênio, mas ele fez um trabalho genial montando o time deles que eles têm hoje. Depois dei uma pesquisada no track record do time deles, é muito forte. Agora, aqui trazendo do meu lado, todas que o Alan falou e eu concordo muito, Gito, Jupe, eu gosto demais. A gente está acostumado a brigar nos comitês, né? Nossa, o Alan é a guerra do comitê. Gito, Jupe, eu gosto demais. Você falou da Aero, a Aero é muito boa, mas, de novo, também era melhor ainda quando estava barata. Já deu uma porrada absurda. A Aero. Não são recomendações. Tá. Só alguma das nossas apostas. Já... Faça suas próprias análises. Agora, indo aqui um pouco pro meu lado, como eu falei, Near, eu sou 100% fã, realmente eu gosto muito do protocolo, é muito bom, todo o business deles, de certa forma, é muito bem montado, e se você for olhar, eles estão em todas as narrativas, e o que conta para a cripto também. Near está em todo quanto é canto, IAD, PIN, 1 milhão de coisas que eles falam que é. Ativo muito bom. Tá top 20 ainda, eu acredito que tem um potencial. Agora, um ativo que realmente eu acredito que ele é diferente, e eu acho que todo mundo aqui já deve gostar dele um pouco, que é Render. O que eu queria reafirmar sobre Render é porque
todo mundo já investe, conhece, beleza. Só que a minha tese de render é que realmente você pode pesar a mão em render. Tá? Render é um ativo que, na parte de produto, eles têm um produto que é efetivamente útil, muito, e vai ser cada vez mais necessário com o avanço da inteligência artificial. Por quê? Não é porque render faz a inteligência artificial, não. É porque inteligência artificial precisa de muita força computacional. Você vê por isso que a NVIDIA explodiu. É porque a NVIDIA tem a placa que todo mundo precisa e eles estão vendendo essa placa com uma margem absurda, porque todas as empresas que estão investindo em inteligência artificial, todos esses business gastam milhões e milhões de dólares por mês só com placa, com chip, com esse tipo de coisa para rodar os modelos matemáticos, né, que são os modelos de inteligência artificial. E a Render, eu vejo de várias formas, a Render já está encostada na NVIDIA, então no backstage já está rolando alguma coisa muito forte de alguma coisa que eles vão fazer em conjunto, porque a Render te dá a possibilidade de você emprestar sua força computacional, você empresta sua força computacional via rede para pessoas, produtores de conteúdos ou até alguma empresa que está gerando modelos de inteligência artificial utilizarem e comprarem de você a um preço barato. A Render estava no painel da NVIDIA, então é um ativo que realmente eu falo, vale pesar a mão, tá? Eu não estou trazendo ele aqui como se fosse nosso ativo novo, vai deixar todo mundo surpreso, mas eu acho que é bom reafirmar, porque todo mundo que viu o Render subir 300%, se não me engano quanto que está agora nesse ano, mas está ali, subiu seus 200% esse ano. Deu uma queda, não sei exatamente quanto que está no year to date. Mas todo mundo vê esse retorno, já fica com mais pé atrás, já diminui a posição em render, fica com medo, às vezes não está comprado, e é um ativo que eu acho que vale sim estar na carteira, é um ativo que está na nossa carteira, só não está na Ultra, mas a carteira conservadora para frente está, isso eu estou falando publicamente. Então eu pesaria a mão em render. Ele é um ativo legal também, mas já surfou uma boa valorização. Agora, estou pensando aqui um ativo que realmente... Eu estou pensando mais em ativos que o pessoal daqui não vai ter visto, não vai ter olhado. Você vai deixar todo mundo aqui rico. Não, exagerando. Mas eu estou pensando em ativos aqui que o pessoal não teria olhado, não iria gostar. Se vir mais algum na minha cabeça aí, eu solto para vocês. Mas eu acho que aí, desses que a gente falou, você já tem boas calls, de bons projetos, boas altcoins para estar investindo aí. Bons fundamentos, passou na Trix Intent. Então, você vai olhar aí, Render, Gito, muito boa, Jup, muito boa, Pendo, muito boa, Nier, maravilhosa também, um ativo extremamente robusto e conservador também, está dentro da carteira ultra conservadora. Outro ativo, que a gente era pesado nele, cara, pagou muito bem para a gente, o modelo é muito interessante e a narrativa, na minha opinião, é uma das narrativas mais promissoras a longo prazo. Não sei se vai ser desse ciclo, mas a narrativa de RWA e o ativo é Ondo. Mas Ondo, infelizmente, eu já tenho que informar para vocês aqui, a gente saiu de Ondo, tem um tempinho. Por quê? Ondo vai fazer um despejo de token. Ondo vai começar a soltar token no mercado a rodo. E, pessoal, vocês estão em cripto no fim do dia por conta de inflação. No fim do dia, vocês estão em cripto porque o dólar, o real, perdem o poder de compra porque sai imprimindo. E Ondo vai fazer literalmente a mesma coisa. Isso não é bem visto em cripto. Isso não paga bem. A gente viu o Arbitrum, que era um puta ativo, com putas fundamentos. O TVL era 5 vezes maior que o market cap. E olha onde está a Arbitrum, só tomando ferro. Por quê? A Arbitrum dobrou a quantidade de token. E isso mata o homem, isso mata o business. Não tem como. É igual a Apple virar... Gente, eu vou duplicar minha quantidade de ações aqui, ó. É festa para todo mundo. O cara que tem uma ação da Apple já, mata. Fica louco. Solta, que isso? Agora dobrou, minha ação caiu pela metade do valor, se você for pensar. O market cap não era para aumentar com uma dobra. Então, por exemplo, o que aconteceu com o Arbitrum? Estava lá 6 bi de market cap. Dobrou, na teoria, todo mundo pessoal vai ficar lá em 12 bi o market cap. Óbvio que não. O preço vai se ajustando para voltar para o que era antes. O business não mudou tanto por conta do despejo, entendeu? Então, Ondo, a gente acabou saindo por conta desse despejo, mas eu sempre vou estar de olho, sempre vou estar acompanhando o business, estou rezando para derreter esse despejo, porque eu quero voltar para onde, quero comprar mais, porque o business dos caras são fenomenais, os fundamentos são muito bons, é um produto que tem usabilidade no mundo real absurda, e o SDY, que é a stablecoin de Ondo, cara, não tem como falar de uma engenharia tão fenomenal assim para você rentabilizar em cima do seu dólar, é algo que é 100% necessário ainda no mercado de cripto, e a narrativa de RWA, na minha opinião, 2030, 2035,
cripto vai virar muito mais para tokenização e real world assets do que o que é hoje. Essa, sim, é a minha opinião própria. Até pessoas aqui de dentro da Vault discordam disso e está tudo bem. Mas, na minha opinião, o mundo de cripto, o ecossistema de cripto vai se tornar cada vez mais tokenização RWA. Então, eu acredito, sim, fielmente, que tudo vai ser tokenizado. Eu acredito que desde os prédios, desde os apartamentos do Airbnb, desde carro, não sei se tanto, mas ativos da Bolsa, renda fixa, com certeza absoluta. O Roberto Campos Neto estava na Blockchain Rio já falando disso. A Bolsa vai ser tokenizada, é isso que vai virar. É você poder comprar uma ação da Apple meia-noite e mandar... Opa, o Gabriel saiu? Mas não tem problema, acho que ele só saiu da câmera, né? Pode falar aí, pessoal, vocês estão escutando? Pronto, foi. Pode falar. Desculpa, pessoal. Vocês estão me vendo de novo? Uhum. Boa. Eu tava só matando esse ponto mesmo. É basicamente você poder comprar uma ação da Apple no sábado de madrugada, via tokenização. E eu tenho certeza, a gente odeia falar 100%, mas 99,9 vezes 10 elevado a 15, que a Bolsa e a renda fixa vai ser toda tokenizada. Então, eu realmente estou em busca de protocolos e projetos que estão solucionando e trazendo infraestrutura real, prática, que é um business de verdade, que realmente tem necessidade de adesão para esse mundo tokenizado. Perfeito. Vai ser foda. Eu acredito fielmente nisso também. Uma das características que eu mais considero sobre RWA é a capacidade de democratizar o acesso a investimentos, né? Então, só o fato de você conseguir comprar uma porção só de poder pensar na possibilidade de você conseguir comprar uma porção de um imóvel e não especificamente o imóvel inteiro, isso já é sensacional. Dá para você se expor a diversos tipos de investimentos que hoje a gente não tem acesso, né? Bacana demais. E uma coisa que eu achei legal que o Alan citou aqui para gente, da Tom, é que juntou todos os pontos que a gente falou aqui no nosso papo. O primeiro, que é sobre a importância e o impacto que a equipe de um protocolo tem, né? Então, a gente viu com a notícia da prisão do Pavel que o token deu uma derretida ali e tudo mais, mas em compensação os fundamentos dela seguram completamente o ativo e a tendência é que ele retorne para o preço que ele estava e continue só crescendo. Maravilha. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, por favor, tenho as honras. Senão eu vou passar aqui uma pergunta no chat. Ótimo. Não, pode mandar aí a pergunta e aí a gente vai batendo bola aí, se tiver tempo ainda, o pessoal. Quem quiser mandar uma perguntinha aí. Maravilha, pessoal. Mas já são 8h20. Eu falo demais mesmo. Estou anotando tudo aqui, só estou aprendendo com vocês. E eu tenho certeza que o pessoal também. O Júlio mandou 2 perguntas aqui. A gente responde elas. Enquanto isso, o pessoal que estiver aí na live, se quiser mandar mais perguntas lá, a gente vai debatendo aqui depois. Fechou? A primeira pergunta do Júlio aqui é: quais são as referências de research gringa que vocês curtem? Então, quem vocês acompanham? Se vocês têm alguém que vocês acompanham? Alguma empresa? Bom, vou falar umas minhas aqui, que eu sei que o Alan acompanha também. Se você quiser acrescentar aí, Alex, pode falar. A gente está sempre batendo bola nas mesmas, pode falar as suas aí, que essas aí são ouro, viu? A gente acompanha muito o Messari, tá? Júlio que fez a pergunta, Gabriel? Foi, Júlio, isso. Tá. Ô, Júlio, a gente acompanha muito o Messari. O Messari, assim, ele tem a parte gratuita, ele tem o Pro e ele tem o Enterprise. Realmente, o Enterprise é fora da curva, só que o Enterprise é para business, é caro, custa isso 15 mil reais por ano, é um pouco mais caro, mais chato de comprar. Então, se você já usar a parte gratuita, já tem vários research bons, não vai ter de todos os ativos, não vão ter todos os insights que o Enterprise tem, mas a parte gratuita já é boa. A Pro não tem tanta diferença, eu não te aconselho de jeito nenhum pagar aqueles $50 que eles cobram da Pro. O Enterprise, sim. Se você tiver a gestão de alguma carteira aí, ou realmente seu valor em cripto for muito alto a ponto de necessitar de um conhecimento absurdo em cripto, o Enterprise é matador. A gente usa e, cara, ajuda demais, assim. A Pantera não tem muito o que falar sobre os caras. Tem um retorno médio aí de mais de 500% ao ano desde 2013. Os
caras são absurdos, cripto na veia e mercado tradicional na veia ao mesmo tempo. A research dos caras é fenomenal também, muita call boa, a gente tira muito insight de lá. Eu gosto muito de um que é o... Para a inflação, tem muito bom também. Token Unlocks, se vocês olharem Token Unlocks, vocês conseguem ver todo o supply do ativo. Então, foi lá que a gente descobriu de ONG, de Arbitrum, por exemplo, e é importantíssimo. Mas é só para supply. Eles são os melhores, assim, para você ver a inflação do token. É só para supply. Tem Token Terminal também. Token Terminal não é uma research em si, mas é uma ferramenta para análise. Para quem é do mercado tradicional, ele é tipo um status invest, assim. É bem bom, você vai conseguir pegar a receita dos protocolos, quanto de taxa está gerando, quantos desenvolvedores estão programando. Então, tem alguns insights legais que dá para tirar do Token Terminal. Tem um outro cara que eu sigo muito também, o produto dele chama MyLista. Eu estou tentando lembrar o nome do produto aqui. Aquele que é aquela lista branca de 50 ativos. É um cara que, basicamente, todo vídeo no YouTube que ele faz, ele sobe o ativo na lista, ele só faz vídeo no YouTube de ativo que ele compra. Se você for olhar a lista de ativos dele, você se assusta de primeiro, porque você pensa duas coisas. Ou eu sou um burro, e tudo que eu estou fazendo na minha vida, tudo que eu estou pensando sobre cripto é uma falácia, porque o cara só tem ativos completamente diferentes. Não tem um ativo do cara que é top 500 para cima. Então, eu pego lá, basicamente para puxar alguns insights, algumas gemas que eu deveria pelo menos olhar e analisar. Porque esse cara está com retorno de tipo assim, mais de 30 mil por cento e ele não vende. Assim, na PF dele, eu acredito que ele venda, mas o dele é tipo uma lista que fica lá aberta, ele nunca tira um ativo da lista. E se ele tivesse realmente comprado, na época que ele falou, $100 em cada ativo, esse cara estaria tipo, mais do que milionário. Entendeu? Eu vou tentar pegar o nome dele aqui, os meninos têm até o final. Eu mandei na comunidade, eu estou na comunidade agora da Bubit. Vou mandar aí, esse cara eu acho que vale muito olhar. MyList of Crypto, alguma coisa assim. Eu acho que o melhor mesmo assim, de gringo é o Messari. Na minha opinião, é o mais Eu gosto muito do Pantera também. Lá é assim, bem completo, é o que eu mais gosto. Eu gosto muito do Pantera também, mas se tiver esses dois aí, cara, você consegue tirar ótimos insights e consegue tirar daí tudo que você precisa para investir em cripto. Se vocês quiserem, pessoal, na verdade mesmo, eu vou fazer de qualquer forma. Eu mando uma listinha, acabando aqui a call, vou mandar algumas ferramentas que a gente usa para analisar fundamentos, que a gente usa para encontrar bons negócios. E para quem quiser assinar alguma research ou outra aí, também vou mandar algumas que são interessantes, tá? Lá fora são essas. Aqui do Brasil a gente assina todas, basicamente, para fazer benchmark e para estar estudando os nossos concorrentes de certa forma, porque a gente também é uma research. Ó, o foco da casa é 100% no produto de consultoria, mas não tem como negar que a research está lá, ela é uma porta de entrada, é nela que a gente consegue ajudar pessoas que não têm um valor mínimo da consultoria, que é R$25 mil. Eu esqueci de falar isso, mas para a pessoa ter a nossa consultoria, igual, ela não paga nada, mas ela tem que investir pelo menos R$25 mil em cripto. Então tem essa barreira de entrada e na research não. A gente assina todas aqui do Brasil e eu não tenho problema nenhum em falar, mas a que eu gosto de verdade, eu gosto da do Nose, que veio aqui na semana passada ou retrasada. A do Orlando também é legal, mas assim, as americanas sempre são melhores. Sempre tem muito mais fundamentos, os ativos são melhores, as análises são melhores. Aqui no Brasil, o pessoal ainda é muito envolvido com um hypezinho e com a parte externa do produto, enquanto a gente acredita fielmente que o interno do produto é o que mais importa, é o que as pessoas não veem de cara, é o que as pessoas só estudando, analisando, destrinchando e fazendo conta vão encontrar. Isso é o que mais importa na nossa opinião. Então, do Brasil eu gosto dessas duas, do Andrei e do Orlando, mas também não acho que são as melhores do mundo. As americanas são melhores. A da Pantera é fenômeno, por exemplo. Aí aqui para short, tem tipo uma Olimpo da vida. Quem gosta de meme coin, quem gosta de explodir com gema, é interessante também a comunidade deles no Discord. É cara, mas a gente assina para acompanhar. A gente assina para entender o que os players estão fazendo, o que eles estão olhando, o que eles estão estudando. Não vai de acordo com nossa tese de investimento, mas eu não tenho como mentir, o Igor na PF já pegou uma meme coinzinha deles e eles acertaram lá que eu peguei. Então, eu acredito, eu gosto muito do Max, que é o fundador de lá, e já veio aqui no nosso escritório, eu acredito no produto deles também. Mas eu mando uma lista para vocês, acabando aqui, de umas research gringas e ferramentas para vocês analisarem fundamentos. Perfeito, excelente sugestão. Claro, oi? Você falou alguma coisa? Desculpa, Igor, eu não entendi. Eu vou perguntar se tinha ficado claro para o Júlio.
Perfeito. Pelo menos para mim, eu não sei se o Júlio ainda está por aí, mas para mim esclareceu demais, excelentes sugestões. As ferramentas também, o Token Terminal é uma excelente fonte de dados on-chain, né? Então, existem outras ferramentas muito boas, mas essas que vocês citaram são excelentes. Se vocês puderem enviar depois... Gabriel, esquecendo de citar. Oi, desculpa? DeFi Llama é muito boa também, tinha esquecido de citar. Perfeito, DeFi Llama também muito boa. Eu não sei se vocês conhecem o Dune também, mas é uma excelente fonte de dados, é muito bacana. Se vocês puderem compartilhar, então, depois essa lista, vai ser muito legal aí no chat com o pessoal. Beleza? E aí a gente tem a segunda pergunta do Júlio aqui, para a gente finalizar. Ele perguntou se vocês acham que DeFi voltou a se tornar atrativo. Cara, eu acho que DeFi nunca deixou de se tornar atrativo. Eu acho que, igual eu falei antes, minha tese no mercado de cripto é a tese que os institucionais vão entrar nesse mercado. Ou seja, o mercado cripto ele tende a seguir um caminho mais institucionalizado, porque hoje se olha para DeFi, assim, são vários assim, criptonativos que usam tudo isso, só que está tomando proporção. Eles estão evoluindo, o mecanismo está ficando melhor, o X está melhor, a tecnologia está melhor. Então, impossível você deixar DeFi de lado. DeFi é um excelente precursor, um excelente mecanismo, muito inovador. Inclusive, a mesma tecnologia que tem DeFi hoje vai ser utilizada, por exemplo, no Drex. Quando o real virar o Drex, o novo real digital, que vai ser o Drex, os serviços financeiros vão funcionar da mesma forma que funciona a DeFi. E você olha para a DeFi hoje, tem muita liquidez ali, tem um TVL gigantesco, tem muita coisa boa ali para você extrair de DeFi. Então, impossível você falar que DeFi está morrendo. DeFi é como se fosse o coração de cripto, na minha opinião. Hoje, cripto tem um lado do DeFi que é fantástico. Você consegue operar, fazer swaps, tirar empréstimo, renda passiva. Você consegue ter todos os serviços financeiros de uma maneira totalmente descentralizada e fazendo tudo isso com liquidez. Então, impossível você falar que DeFi está assim, morrendo, que DeFi está um pouco parado. Você pega, por exemplo, a Uniswap, que está revolucionando aí, que está lançando um mecanismo que agora os detentores do token vão receber uma parte das taxas de transação. Olha que fantástico isso, é como se fosse um mecanismo aí de dividendos, ou seja, eu que tenho Uni na minha carteira, consigo receber uma parte das taxas de transação da plataforma. E, cara, você pega na prática, essas taxas aí são bilionárias. Se eu conseguir receber uma fração delas, olha só quanto de dinheiro eu posso ganhar. Ou seja, hoje a gente está no estágio muito inicial de DeFi. DeFi começou em 2020 e tende muito a evoluir. Muito, muito, muito. Ou seja, DeFi é fantástico. Não tem como falar que DeFi morreu. DeFi ainda tem muito, muito, muito a melhorar. Só chegando mais perto dessa mídia. Eu concordo com o Alan, tá? Nessa parte sobre o DeFi como um todo, mas também, pessoal, você tem que considerar que, assim, não é o DeFi como um todo, não significa os ativos bons ou o lado bom de DeFi. Aqui, a gente olha muito e entende muito e você precisa responder uma pergunta, tá? É isso que eu te peço, Júlio. Quando você for olhar de DeFi, responda uma pergunta antes de você investir. De onde vem o dinheiro? E isso é o que eu acho que é crucial, assim. Você está stakeando em algum lugar, fazendo alguma loucura que dá pra fazer em DeFi, a gente sabe que tem uma operação estruturada que, cara, você pega stake, aí você pega o liquid stake desse token que te deu, aí você stake em outro lugar, aí vai soltar o liquid do liquid e você stake e faz praticamente uma pirâmide. Só tomem muito cuidado com de onde vem esse dinheiro, quem paga essa conta. A vida não é tão boa sempre, tá? Normalmente quem não está pagando a conta e quem está com Travou aí? Normalmente quem não está pagando a conta e quem está com um business desamarrado de certa forma, ou seja, um protocolo de DeFi que não tem, ele não está 100% seguro, em momentos de muita queda, blue, tchau. Rug pull, tchau. Então tem que tomar cuidado, não é todo protocolo que DeFi é bom. DeFi em si é a sétima maravilha, é a oitava maravilha do mundo, na minha opinião. É um lado que, principalmente quando você olha aí, você conversa com esse pessoal de banco, essas gestoras, Goldman, esse pessoal assim, eles gostam de DeFi. Eles acham
o fato de finanças descentralizadas muito interessantes, porque reduz um custo operacional deles como banco. Eles gostam, mas odeiam de um lado, mas reduz um custo operacional deles como banco absurdamente, pelas automações, pelo fato de não ter intermediário, pelo fato de ser tudo, eu stake ali, ele já vai para ali, é tudo automático, não tem que ter uma gerente de conta ali fazendo essa transação, assinando uma papelada para mandar para o lugar. Então, é o lado que as pessoas de fora, assim, principalmente o mercado financeiro, mais gostam, eu acho muito interessante, mas tem uma red flag aí com esse negócio de onde vem o dinheiro, eu fico puto, porque tem muito projeto muito ruim. E, cara, se eu pudesse recomendar para vocês, tomem muito cuidado com o restaking. Muito cuidado com o restaking. O restaking tá, assim, isso nem vou falar por mim, a minha opinião própria, mas na opinião dos caras que são especialistas em cripto, a gente tem um mentor que chama Guru. O cara é um fenômeno, ele palestrou na Ethereum Rio, ele é indiano, tem uma empresa italiana fodida de cripto, que é B2B AI, basicamente ele tem um modelo de investimento em cripto baseado em sentimento, o cara é fodido, e ele é próximo do criador da Angular, e ele falou pra gente com essas palavras, ele falou, cara, restaking is a pyramid. Falou, tipo, restaking é uma pirâmide, restaking não presta. Falei, cara, sério, como assim? Aí um outro analista nosso aqui, que era viciado em restaking, super inteligente, começou a querer botar ele contra a parede, fazer um monte de perguntas, ele falou, cara, vou te explicar alguma coisa aqui. Eu já tinha feito toda a análise, eu cheguei no CEO da Angular, no criador da Angular, e falei pra ele, isso aqui é uma merda, você sabe, né? Isso aqui no final, algum dia alguém não paga a conta, você sabe, né? Aí ele, tipo, riu. Então, tipo, eu tomaria muito cuidado com os protocolos de restaking, eu não imposto nada do tipo, porque é aquilo que ele falou, o incorreto pode ir bem, pode pagar bem, um dia cai. O incorreto um dia se ferra, o ladrão um dia é pego. O injusto um dia é pego da mentira. Então, eu tomaria cuidado com o stake, mas é isso, assim, de insight sobre DeFi. Não acho que morreu, não, tá? Acho que tem muita coisa quentíssima por lá. Agora o Babylon do Bitcoin aí, eu tô empolgadíssimo com esse protocolo. Perfeito, maravilha. Também estou empolgado com esse protocolo, viu? Pessoal, vamos chegando ao fim. A gente já chegou em 1h30 de conversa. Pô, muito bacana a presença de vocês. Foi uma honra receber vocês aqui na comunidade. Vocês compartilharam insights valiosíssimos aqui e o pessoal está aqui exatamente para isso, para ser educado, para conseguir construir conhecimento e ter mais propriedade para investir. Então, tudo que vocês falaram aqui, todas as dicas que vocês compartilharam são extremamente valiosas, independente do nível de conhecimento das pessoas, que a gente tem pessoas de níveis mais variados. Então, queria agradecer demais a presença de vocês. Queria agradecer também todo mundo que ficou até o final aqui com a gente na nossa live. E aí eu queria deixar esse último espaço aqui para vocês darem as palavras finais de vocês e como que o pessoal pode chegar até vocês. Compartilhem as redes sociais de vocês, o site da Vault e onde que o pessoal pode achar os serviços e os produtos de vocês, por favor. Só para encerrar aqui, falar um pouquinho do momento de mercado para eles, rapidinho, e contar da Vault essa finalização. Mas, pessoal, o que eu posso falar para vocês o momento de cripto está realmente muito bom. Isso não sou eu que estou falando, são os indicadores, o mundo inteiro que está falando. Quando você vai analisar, nesse momento, principalmente a galera que já é de cripto, a galera de comunidade, fica tudo desesperada, com momentos igual esse ano, todo mundo achando que ia vir um halving e o cara ia ficar milionário depois do halving. Cara, primeiro que não é assim, historicamente é 1 ano pós-halving, se não me engano, 11 meses pós-halving que a gente começa a aproveitar uma subida, então não ficaria apegado ao halving. E nesse momento em que todos vocês estão desesperados, o que a gente chama, até a gente mesmo, pode ser considerado como sardinha perto das baleias, em que todas as sardinhas estão desesperadas, se você for analisar o gráfico de pessoas com hold de mais de 1.000 bitcoins, de baleias e de institucionais, eles só estão comprando. Cresceu absurdamente a acumulação de cripto, principalmente de Bitcoin, de ETFs, de grandes bancos no mundo inteiro. Então, é basicamente um gráfico inverso. A gente apresenta ele em reunião de venda de consultoria, é assim, o preço do Bitcoin de março até agora, que é meio que caindo, e a acumulação de institucional subindo ao mesmo tempo. É um gráfico praticamente inverso. Nesse tempo que a gente veio do 70 para o 60 para o 50,
só estavam acumulando e comprando mais. Isso é um ótimo indicador. É só a gente pensar, é ser humilde e pensar. Você acha que você pessoa comum, você pessoa que não tem 1 milhão de habilidades possíveis, investe melhor do que um time de 500 pessoas da BlackRock, que fica o dia inteiro analisando, estudando, trabalha com isso há 30 anos, com movimentação de mercado, trade, liquidez. Você acha que você vai acertar os movimentos melhor que ele? Não tem como. Não tem como. Então, é hora da gente também abaixar a cabeça e aceitar que, cara, os caras entendem o que estão fazendo. O movimento institucional, o Goldman Sachs não entra para perder dinheiro numa coisa. Você pode ver todos os investimentos que eles fazem. Os caras não perdem. Não perdem. É muito difícil errar alguma coisa porque a barra é muito alta, o nível é muito alto. Então, é mais para tranquilizar mesmo nesse momento. Podem ficar tranquilos. O momento está muito bom. Eu falaria que a gente está agora numa das últimas oportunidades geracionais de cripto. Duvido que nos próximos ciclos a gente vai conseguir ter pessoas mudando de vida, por exemplo, igual a gente já viu em ciclos passados de cripto. Muita gente, eu conheço gente que mudou a vida completamente por conta de cripto. Totalmente. O cara não tinha nada e teve tudo a partir de cripto. E eu acho que a última vez que isso vai ser possível é nesse ciclo. Então, eu acredito que é uma oportunidade geracional que está na frente. O Fed já basicamente cravou que vão cortar juros dia 18 desse mês. Então, eu estaria bem atento. Tem uma grande chance de já ter uma valorizada e você que está de fora achando que, beleza, setembro historicamente é o pior mês do Bitcoin. Só 4 vezes em setembro ele saiu positivo. Mas, cara, ninguém está nem aí para isso. O que foi. Não aquilo lá não é espelho. O ciclo passado não é espelho nenhum para o que vai acontecer agora. O que você tem que pensar o corte de juros vai acontecer, ou seja, muita liquidez vai sair da taxa de renda fixa e vai procurar ativos mais voláteis, como bolsa e cripto. E dinheiro entrando em cripto faz muito bem. Acredito que vai entrar muito dinheiro via ETF também. Então, eu não ficaria de fora. Todos os nossos pés estão no mercado. Como eu falei, 90% da nossa empresa, do caixa da nossa empresa está em cripto. E o momento está muito bom. Expansão da base monetária americana, tem vários indicadores. O halving, aí a eleição